Mediante as regras do TRE, eu passo a conversar com o candidato Dr. Isidoro, candidato a deputado estadual, pelo número 25525. Doutor Isidoro, muito boa tarde, seja bem-vindo. Alô, BAP, muito obrigado mais uma vez por estar no seu programa, estou muito contente, e seu programa é muito importante, hein? Saara é o coração do Rio de Janeiro, hein? Olha, esse programa elege. Obrigado por me ter convidado. Por que você quer ter uma vaga na Alerj, ser deputado estadual, doutor Isidoro? Muito bem, você já foi direto ao centro da questão, né? BAP, eu tive um chamamento interno. Você sabe que eu sou médico, é a minha primeira candidatura, e o que me fez vir me candidatar foi um chamamento íntimo, tá? Ninguém me convidou, não tenho padrinho político qualquer, tá? Um chamamento interno de trazer a minha cooperação para a saúde pública do Rio de Janeiro, para a saúde pública do Brasil, tá? Eu sou médico sanitarista, tá? Logo que eu me formei, fiz residência em Medicina Preventiva e Social pela UFRJ, tá? Me tornei sanitarista, e sanitarista não tem emprego, BAP. Então, diante disso... Por que sanitarista não tem emprego? Não existe concurso para sanitarista especificamente, tá? O que existe um emprego é para o cardiologista, para o endocrinologista, para o clínico geral, tá? Motivo pelo qual eu estudei, fiz a pós-graduação em endocrinologia, depois em cardiologia e ganhei minha vida e agora retorno à minha especialidade principal, que é o sanitarismo. E, BAP, o sanitarismo, o médico sanitarista é aquele que cuida da saúde das populações. Diferente do médico clínico. O médico clínico é aquele que cuida da pessoa. Da pessoa. Você cuida da comunidade. Da saúde das populações. Pode ser da população. Da sociedade. Da sociedade. Pode ser da sociedade mundial, da sociedade do Rio de Janeiro, pode ser a saúde do bairro, mas é a saúde coletiva. Tá aí, doutor. Tá aí, doutor Isidoro, e eu estou seguindo aqui essa pauta, que é a pauta, caso o senhor for eleito, é a pauta que vai ser levada para a Alerj. Exatamente. Prioridade número 3. Vamos lá, terceira prioridade. Leia você. Então, deixa eu passar para os ouvintes aqui. Regulamentar a cannabis medicinal, é a maconha, né? Isso. E expandir o CAPS-AD. Isso mesmo, cannabis medicinal. É o seguinte, a medicina tem recursos científicos de extrair um remédio formidável da cannabis, da maconha, destinado às crianças, na doença convulsiva refratária epilética da criança. É o melhor tratamento que nós temos para convulsão da criança, vem da cannabis, tá? E o que acontece? A Anvisa já, inclusive, autorizou essa importação dos Estados Unidos para o Brasil. BAP custa R$ 1.200 por mês. As mães não estão aguentando esse preço, tá? Então, olha o que as mães estão fazendo. Elas estão plantando maconha em casa para fazer remédio para os seus filhos. Está plantando em casa para fumar, não. É para fazer remédio. Absolutamente. BAP, nada de fumar maconha. Faz mal para o pulmão, faz mal para o cérebro. Eu estou dizendo remédio que vem para as crianças. Então, a nossa proposta é regulamentar a indústria do remédio que vem da maconha para as crianças. Chama-se cannabis medicinal. Isso é bem importante para nós diferenciarmos o que é dependência química por droga ilícita, que não é o caso, mas remédio para as crianças. Então, BAP, as mães estão plantando em casa porque não conseguem importar o remédio para fazer remédio para os seus filhos. Elas estão concorrendo o risco de ser presas e nunca mais sair da cadeia, porque plantar maconha é uma cadeia sem fim. Então, o que eu quero fazer? Regulamentar que seja produzido esse remédio no Brasil, para proteger as mães e essas crianças.
Aí, tá aí o doutor Isidoro e o doutor Oscar Berro fazendo coro contigo. Isso depende de lei federal e Anvisa. Ah, mas vou falar mais então. A questão é o seguinte, a lei federal, ela regula a dependência e as drogas ilícitas, as drogas que causam dependência. Nós estamos falando da cannabis medicinal. Então, o nosso projeto é que haja uma estadualização das leis para a produção da cannabis medicinal em cada estado. O Rio de Janeiro tem infraestrutura para a produção desses remédios e o regulamento deve ser estadual e não federal. A federação regula a questão das drogas ilícitas, das drogas que são usadas com outra finalidade. A cannabis medicinal deve ser regulada por leis estaduais. E pelo seguinte, cada estado tem necessidades diferentes. O Rio de Janeiro, que é o estado mais evoluído do Brasil, nós temos infraestrutura para fazermos isso. A Fiocruz e a UFRJ disponibiliza laboratórios e técnicos para fazermos isso dentro das regras internacionais de qualidade. Por exemplo, o Oscar Berro ali, ó, está conversando com a gente. Eu saquei que o Oscar Berro é um cara antenado, ele tem razão. Então, o que acontece, Oscar? Você está me dizendo... secretário de saúde de vários municípios. Pois é, então é o seguinte, vamos conversar aqui em alto nível, vai ser bem legal. Vamos pensar, a nossa proposta é trazer que a produção da cannabis medicinal seja regulamentada pelo Estado, a medicinal. Porém, é certo que isso vai precisar de uma autorização federal. Então, tudo é interdependente. Não é a Alerj sozinha que vai poder fazer isso. Mas, com uma lei federal estadualizando somente a produção medicinal a critério do Estado. É essa a nossa proposta. E a questão do fitoterápico, veja bem, proveniente da cannabis, a Anvisa já autorizou a importação dos Estados Unidos. Então, da perspectiva da Anvisa, está autorizada a importação do remédio, mas no Brasil não se pode plantar a erva nem para a produção do medicamento. Então, essa é a nossa proposta. Autorizar a produção de medicamentos, naturalmente a plantação da cannabis, unicamente com a finalidade de produzir remédios. Então, essa que é a questão legislativa que eu me proponho a defender. Ir para Brasília, defender a estadualização e aqui no Rio de Janeiro fazemos a produção do fitoterápico medicamentoso com critérios técnicos, vigiados pela Fiocruz e amparado tecnicamente pelo UFRJ, que nós já temos esses apoios lá. Bem, Walter Policarpo, Newton Bap, Cícero Neto acompanhando a gente, André Araújo, Sueli Silva Catão, querida Sueli, José Francisco, Betinho da Saúde, Marcela Sela e a gente conversando com o doutor Isidoro, candidato a deputado estadual. Doutor Isidoro, vamos então para as 7 prioridades da sua pauta, que se eleito for, pretende levar para a Alerj. Defender medicamentos gratuitos para todas as doenças. Isso mesmo, mas BAP, se você me permitir, fica o item 3 tem mais uma, expandir o CAPS AD. E eu estou vendo sim, que nós temos um alto nível... Centro de Atendimento Psicossocial em Aditivos de Drogas. Vamos aprofundar isso, porque tem a ver até mesmo com a violência urbana que nós vivemos hoje em dia. Veja bem, a questão é o seguinte, a guerra que nós vivemos é uma questão de drogas, é o traficante contra a polícia. Quem nutre essa guerra é o dependente químico. E a mudança que nós temos que ter da percepção é que o dependente químico não é o bandido. O dependente químico, ele é um doente.
Essa é a visão contemporânea, essa é a visão mundial. O dependente químico é um doente, ele não é um sem vergonha. Então, nessa perspectiva, o dependente químico, ele é da alçada da medicina, ele não é da alçada da polícia. Então, um dependente químico... O traficante, sim, o dependente, não. O dependente é doente, o traficante é um aproveitador. Nós temos que manter o combate ao traficante, mas nós temos que proteger o doente. Inclusive, BAP, é uma questão de cidadania, tá? Uma mãe desesperada que tem um filho adolescente que começa a fumar maconha, não tem para onde levar o seu filho e acaba cada dia mais se aproximando do tráfico. Nós queremos mudar isso. Já há 69 CAPs AD instalados no Rio de Janeiro. Não precisamos criar nada. O que nós temos que fazer é desenvolver esse CAPs AD para receber o dependente químico e, uma vez num tratamento obrigatório mensal de presença com a equipe multidisciplinar, ele deixa de ser criminoso e não pode ser preso nem acharcado pela polícia. Ele tem, sim, que receber tratamento médico. Ele é um viciado, ele é doente. Ele é doente. Um adicto. Exatamente. Então, o que acontece, BAP? Nós tratando o dependente químico com os médicos, teremos menos consumo de drogas, enfraquecemos o comércio do traficante, enfraquece a violência urbana. Tem tudo a ver. E outra perspectiva, isso é uma visão mais desenvolvida e humanitária de ver o doente dependente nacional. Obrigado, BAP. Muito obrigado, doutor Isidoro, e boa sorte aí nessa empreitada. Mediante as regras do TRE, foi mais um candidato aqui na Rádio Saara, a voz do centro do Rio, eleições 2018. Até a próxima. É a hora do BAP.